Você suportaria um casamento onde o amor era proibido de tocar? Ela se casou com um bilionário que a amava em silêncio, mas nunca a tocou. Por 3 longos anos, eles compartilharam a mesma cama, sem beijos, sem carícias, sem explicações. O que ela não sabia era que o motivo desse silêncio escondia um contrato mortal, uma tragédia antiga e um desejo tão intenso que poderia destruir tudo. Mas naquela noite, algo finalmente se quebrou, e o que começou como um amor congelado se transformaria em uma luta desesperada por liberdade, por verdade e por um amor que ninguém poderia destruir. Se essa história tocou o seu coração, inscreva-se no canal, ative as notificações e diga nos comentários de onde você está ouvindo essa história. Seu like ajuda este canal a crescer e continuar trazendo histórias emocionantes como esta. Compartilhe com alguém especial. O horizonte de Manhattan brilhava além das paredes de vidro da cobertura dos Carter, reluzente em dourado sob a luz morna do fim do dia. Do lado de fora, parecia a vida perfeita. Um apartamento espaçoso acima da cidade, um casamento entre um bilionário brilhante e uma mulher linda e serena. Mas por dentro das paredes elegantes do último andar, o silêncio falava mais alto que qualquer sinfonia. Olivia Harper Carter estava de pé junto à janela que ia do chão ao teto, os braços envolvendo a si mesma como se seu próprio toque pudesse oferecer calor. 3 anos de casamento, e ainda assim, sua pele ardia com um tipo de desejo que não tinha lugar em sua realidade. Atrás dela, o suave tilintar de uma xícara tocando o pires foi o único outro som no cômodo. Ethan Carter, seu marido, estava sentado em sua poltrona de veludo, como sempre, vestido em seu terno azul marinho sob medida. Um que ele usava mesmo em casa, como se tirar aquela armadura significasse deixar escapar algo perigoso. Ele a olhou, o olhar demorando mais que o habitual, quase terno. Mas era um olhar que parava antes da ação, como tantos outros. Fiz chá de jasmim, disse ele, levantando a segunda xícara da bandeja e colocando-a na mesa de centro de vidro mais próxima dela. Ela se virou lentamente, deixando os olhos repousarem sobre ele. A visão ainda tirava seu fôlego. Cabelo escuro com uma mecha fora do lugar, olhos tão intensamente azuis que pareciam esconder oceanos de coisas não ditas e uma boca que ela nunca havia beijado de verdade, não desde o casamento. Obrigada, ela sussurrou, caminhando até a xícara, seu vestido de seda deslizando sobre o assoalho de madeira. Você se lembrou que é o meu preferido. Eu nunca esqueço o que importa. As palavras pairaram entre eles como uma promessa, ou um pedido de desculpas. Olivia não sabia dizer qual. Ela o observou se recolher novamente ao silêncio, para dentro de si, como se até a gentileza tivesse seus limites. O casamento deles sempre fora assim. Uma cerimônia encenada para o mundo, seguida por uma lua de mel que nunca começou de verdade. Ela se lembrava daquela noite com clareza, em uma suíte iluminada por velas, o coração acelerado, usando a camisola de seda marfim que sua mãe lhe dera de presente, esperançosa, nervosa, pronta para amá-lo. Mas Ethan apenas a abraçou e sussurrou algo sobre ela ser preciosa demais, intocável. Preciso ser digno de você, ele disse, como se ela fosse uma criatura celestial que ele não ousava tocar, e então adormeceu ao lado dela, braços ao redor dela, mas corpo distante. Isso foi há 1095 dias. Eles nunca tentaram de novo. No começo, Olivia achou que era só nervosismo, talvez algo não resolvido do passado. Mas conforme as semanas viraram meses, e os meses viraram anos, a verdade ficou mais difícil de negar. Ele não a tocava, não a beijava, nem sequer segurava sua mão, a menos que fosse necessário diante dos outros. E ainda assim, de maneiras pequenas e inexplicáveis, ele demonstrava cuidado.
Seus livros favoritos apareciam na mesinha de cabeceira. Gardênias frescas eram colocadas no corredor todo domingo, embora ela nunca tivesse dito o quanto as amava. Sempre que ela tinha dor de cabeça, seu chá vinha pronto, com limão e mel. Ele notava tudo, menos sua dor. Você trabalha até tarde demais, ela disse agora, tentando romper o silêncio que se tornara a terceira presença entre eles. Mal te vejo ultimamente. Eu sei. Ele levantou os olhos, o arrependimento cintilando neles como um poste quebrado. As coisas estão complicadas na firma, mas vou ficar mais em casa. Eu prometo. Promessas. Ela tinha uma gaveta cheia delas, ditas em sussurros, escritas em post-its, enviadas por mensagem entre reuniões. Mas nenhuma jamais dissera, eu te amo. Nem uma vez. Às vezes, ela disse levantando a xícara aos lábios, eu me pergunto se você se casou comigo por obrigação. Ethan estremeceu, quase imperceptivelmente, mas ela viu. Olhou para as mãos, flexionando os dedos como se segurasse algo frágil demais. Não me casei, disse em voz baixa. Então por que me trata como se eu fosse feita de vidro? Sua voz falhou, e por um instante, a fachada tremeu. Os olhos dele se ergueram novamente para os dela, agora mais escuros, mais tempestuosos. Ele abriu a boca e depois a fechou. Seja lá o que lutava para sair de sua garganta, morreu antes de chegar até ela. Em vez disso, ele se levantou e caminhou para o corredor, desaparecendo. Pausou. Você merece mais do que isso, disse ele. Não foi uma confissão, não foi uma explicação, foi apenas mais uma linha no livro de silêncios que compartilhavam. Mais tarde naquela noite, Olivia deitou-se no centro frio da cama que dividiam. Ela havia parado de esperar que ele se juntasse a ela havia muito tempo. Ele raramente o fazia, e quando fazia, era sempre depois que ela já estava dormindo. Os lençóis nunca se entrelaçavam, seus corpos nunca se encontravam, mas naquela noite ela não conseguia dormir. Caminhou descalça pelo corredor até o escritório, esperando encontrá-lo vazio. Em vez disso, encontrou Ethan ali, a camisa desabotoada, as mangas arregaçadas, encarando algo na parede, e então ela viu. Uma das paredes do escritório privado dele estava coberta de esboços, carvão, lápis, tinta, todos dela, rindo no terraço, lendo no sofá, sentada ao piano sob a luz da manhã. Ao lado dos desenhos, centenas de fotos espontâneas, sem poses, honestas, cruas. Ela ofegou. Ethan se virou lentamente, a expressão indecifrável. Você não devia estar aqui, ele disse, mas sua voz não carregava raiva, apenas medo. Seus olhos estavam arregalados, cheios de algo entre deslumbramento e confusão. O que é isso? Ele a olhou como um homem pego sangrando. É a única maneira que eu encontrei de te tocar, disse ele. E pela primeira vez em 3 anos, ela não se afastou. Deu um passo à frente, mas ele recuou. Eu não posso, sussurrou. Ainda não. Do lado de fora, a cidade brilhava como 1000 segredos esperando para serem revelados. Por dentro, Olivia estava à beira de algo que ainda não compreendia. Ela não sabia que, por trás da frieza do olhar dele e da precisão de sua distância, existia uma guerra que ele travava em silêncio. E logo, esse silêncio começaria a se despedaçar. A lembrança já havia perdido os contornos, como uma fotografia deixada ao sol por tempo demais. E ainda assim, Olivia sentia o peso daquela noite como se tivesse acontecido ontem. A noite de núpcias. Um momento que deveria marcar o início de tudo, mas que, em vez disso, esculpiu um silêncio tão profundo que ecoaria por anos. A suíte em Santorini parecia saída de um sonho. Cortinas brancas esvoaçavam com a brisa da sacada aberta, e o aroma de água salgada pairava no ar. Dezenas de velas tremeluziam pelo quarto, lançando luz dourada sobre os lençóis de cetim e pétalas de rosa, espalhadas como sussurros sobre a cama.
A vila era isolada, no alto de um penhasco, com o mar abaixo e as estrelas acima. Nada existia além daquele momento, apenas eles. Olivia passou horas se preparando, não pela aparência, mas pela emoção. Tomou banho devagar, deixando o calor penetrar sua pele. Depois vestiu a camisola marfim que sua mãe havia escolhido para ela, uma peça delicada de seda e renda passada por gerações. Seu coração batia acelerado a cada passo em direção ao quarto, em um turbilhão de nervosismo e esperança. Ethan estava de pé na sacada, uma taça de vinho na mão, de costas para ela. A luz da lua delineava seu perfil, o suficiente para que ela visse a tensão em sua mandíbula. Não esperava que você usasse isso, ele disse suavemente sem se virar. Era da minha mãe, ela respondeu. Ela dizia que a noite de núpcias é sagrada, que se torna uma memória que você carrega no corpo. Ele pousou a taça com cuidado e se virou. Os olhos dele encontraram os dela, e algo neles mudou. Não era desejo, nem medo. Era outra coisa, algo atormentado. Ela caminhou devagar até ele, e ele não se moveu. Suas mãos tocaram o peito dele, os dedos se curvando sobre o tecido branco e engomado da camisa. Ela esperou o toque, o beijo, a entrega, mas Ethan não a tocou. Em vez disso, colocou gentilmente as mãos nos braços dela e recuou, como se sua proximidade o queimasse. Olivia, a voz dele falhou. Você não sabe há quanto tempo esperei para te ver assim. Você está deslumbrante. Então chegue mais perto, ela sussurrou. Por favor. Mas ele balançou a cabeça, quase imperceptivelmente. Você é preciosa demais. Eu não posso. Não assim. Ainda não. As sobrancelhas dela se franziram. Por nervosismo, por expectativa, ele não respondeu. Ethan, ela disse de novo, mais baixo. Nós somos casados. Eu sei. Então, o que estamos esperando? Ele desviou o olhar para o mar. Para eu merecer você. Ela quis gritar, ou chorar, ou desaparecer com a brisa que dançava pelas cortinas, mas não fez nada disso. Em vez disso, estendeu a mão e segurou a dele. Os dedos dele tremiam contra os dela. Seja o que for, ela sussurrou. Vamos enfrentar juntos. E por um momento, pareceu que ele acreditava nela. Naquela noite, ele não fez amor com ela, nem sequer beijou seus lábios. Despiu-se apenas o suficiente para envolvê-la em seus braços, e ela repousou a cabeça em seu peito, ouvindo a dor no ritmo do seu coração. Ele sussurrou coisas no escuro, meias confissões, meias orações, que ela era a única luz que ele já conhecera, que o riso dela era o único som capaz de silenciar o barulho em sua mente, que amá-la o aterrorizava mais do que a morte. Ela adormeceu naquela noite em seus braços, pensando, amanhã ele estará pronto. Mas o amanhã nunca chegou. Os dias que se seguiram foram preenchidos com sorrisos educados e espaço educado. Ethan se tornou ainda mais meticuloso, organizava jantares românticos que ela não pedia, planejava viagens que ela nunca fazia, enviava flores todas as segundas-feiras, sem falhar, mas nunca mais a tocou. Ela esperou a primeira semana, depois a segunda. 1 mês passou, depois 2, até que o esperar virou rotina, e sua saudade, um luto silencioso. Ela não contou a ninguém, nem mesmo a sua melhor amiga. O mundo via suas fotos e os chamava de o casal perfeito. Capa de revistas elogiavam sua elegância, sua discrição, sua história de amor. Mas só Olivia sabia a verdade, que dividia a vida com um homem que a adorava à distância. Ele se recusou a cruzar esse limite, e assim começou o luto. Não por um homem perdido, mas por uma intimidade negada. Ela lamentava toda vez que saía do banho e encontrava o espelho do banheiro embaçado com poemas que ele escrevia e apagava antes que ela pudesse lê-los. Chorava toda noite ao acordar e encontrá-lo a observando dormir,
para que ele fingisse estar lendo quando ela abria os olhos, e ela mais chorava pela noite de núpcias que nunca aconteceu. A noite que vivia como um fantasma na cama deles. Às vezes, Olivia passava os dedos pela camisola de seda, ainda dobrada cuidadosamente na gaveta superior. Nunca a vestira novamente. Parecia vestir uma memória que não fora permitida se tornar real. Uma noite, quase um ano depois do casamento, ela encontrou um bilhete escondido dentro de um livro na sua mesa de cabeceira, na caligrafia inconfundível de Ethan. Nele estava escrito simplesmente: "Se eu algum dia te tocar do jeito que sonho, não vou sobreviver." Ela encarou as palavras por muito tempo, depois rasgou o papel e o jogou no fogo. Porque sonhos não aquecem à noite, e ainda assim, ela nunca parou de querer ele. Nunca parou de acreditar que, por trás do silêncio, das regras e do medo, ele a amava. Ela via isso no jeito como ele empurrava uma mecha de cabelo atrás da orelha dela quando ela não estava olhando, no modo como ele a observava tocar piano, como se cada nota estivesse costurada às suas costelas, no jeito como ele estremecia toda vez que ela chorava, embora nunca falasse. Uma noite, 2 anos depois do casamento, ela lhe perguntou baixinho: "O que somos?" Ethan olhou para ela por um longo e insuportável momento e disse: "Sou seu protetor, mas não me casei com uma guarda-costas." "Não," ele sussurrou. "Você se casou com um covarde que gostaria de ser corajoso o suficiente para te amar como você merece." E foi aí que Olivia percebeu algo mais profundo que qualquer ferida. Isso não era um casamento. Era uma prisão construída com medo e vestida de ouro. Mas ela ainda não sabia do que ele estava protegendo ela. E essa verdade, escondida atrás de anos de distância, estava prestes a irromper em suas vidas. Ethan Carter era um homem preso pela elegância. Cada movimento, cada palavra, carregava contenção, como uma sinfonia composta inteiramente em silêncio. Mas por trás de sua imobilidade calculada, de cada toque incompleto e de cada promessa quebrada, vivia um segredo, forjado em tinta e sangue. 3 anos antes, poucas semanas antes do casamento, Ethan estivera sentado frente a frente com Malcolm Pierce em uma suíte privada do Astor, um clube exclusivo do qual apenas bilionários falavam em sussurros. Malcolm usava um sorriso que nunca alcançava os olhos. Falava devagar, cada sílaba carregada de veneno disfarçado de cortesia. "Você vai se casar com ela", disse Malcolm, mexendo um copo de uísque, "mas também está entrando em algo que não entende." "Não vou me casar por você", respondeu Ethan, com o maxilar tenso. "Não, você se casa apesar de mim. E isso, meu caro Ethan, é um erro pelo qual você vai sangrar." Sobre a mesa entre eles havia um contrato com 17 páginas, legalmente vinculativo e cheio de implicações que nenhum tribunal comum ousaria questionar. Ethan leu cada cláusula. A condição era clara: 5 anos de celibato absoluto. Não só com Olivia, mas com qualquer mulher. Se Ethan violasse o contrato, perderia tudo: suas ações, investimentos, propriedades, nome. E Olivia. Estava escrito em preto no branco: em caso de violação, o controle legal completo dos bens conjugais compartilhados e a tutela conjugal serão transferidos para Malcolm Pierce. Tutela, como se Olivia fosse uma propriedade, uma cláusula baseada em brechas jurídicas de séculos enterradas em fundos fiduciários que protegiam dinastias de dinheiro antigo. Ethan quis queimar, rasgar o contrato, mas Malcolm se inclinou, olhos brilhando como os de um urubu, e deu a última martelada. "Você viu o que aconteceu com Isabella? Você se lembra dela, não?" Isabella Rivers, ex-noiva de Ethan, 12, artística, grávida, morreu em um acidente de carro 2 meses depois de Ethan terminar com ela. "Você está ameaçando ela", rosnou Ethan. "Estou protegendo meu legado", respondeu Malcolm. "Assim como você protegerá o seu, se assinar."
Ethan assinou. Assinou porque Malcolm era dono das sombras das quais Ethan fugia, porque em algum lugar naquele labirinto de linhagens, segredos e jogadas de poder, Malcolm Pierce carregava uma escuridão que Ethan ainda não conseguia destruir. E Olivia, radiante, não fazia ideia de que estava entrando em um casamento que já fora amaldiçoado antes mesmo de começar. Agora, anos depois, Ethan estava sozinho em seu escritório, olhando para aquele mesmo contrato. As bordas estavam gastas, borradas por impressões digitais e raiva. A tinta desbotava, mas seu poder permanecia tão afiado quanto sempre. Ele havia construído muros de silêncio entre ele e a mulher que amava, não por orgulho, mas por desespero. Cada passo que dava em direção a Olivia era um passo para perdê-la para sempre. Que tipo de homem troca seu próprio toque pela segurança da mulher que ama? O tipo que já viu o que Malcolm faz com mulheres que desobedecem. O tipo que segura seu desejo como uma arma carregada. E Olivia não fazia ideia, mas começava a questionar tudo. Naquela manhã, ela havia notado o cadeado na gaveta inferior da escrivaninha de Ethan, a que ele sempre mantinha fechada, mesmo quando todo o resto estava aberto para ela. E pela primeira vez, ela tentou as chaves. Não serviram. Ela bateu na porta enquanto Ethan fazia a barba no banheiro. Tem uma gaveta no seu escritório que nunca vi aberta, disse casualmente. O que tem dentro? Um contrato. Ele respondeu rápido demais. Contrato para quê? Negócios? Ela assentiu, fingindo acreditar nele, mas seu coração contava outra história. Uma que pulsava mais alto a cada dia que passava, porque nada no casamento deles fazia sentido. Por que se casar com ela, afinal, se não queria o corpo dela? Por que segurá-la à noite como um tesouro, mas nunca reivindicá-la como sua? Por que gritar seu nome enquanto dormia, para ficar frio pela manhã? Por que essa dor entre eles tão cheia de devoção e negação? No final daquela semana, Olivia voltou de uma exposição de arte e encontrou Ethan dormindo no sofá, uma mão apoiada em um livro de poemas que ela nunca tinha visto antes. Ele estava aberto em uma página marcada, e na margem, em sua caligrafia apressada e crua, estavam as palavras: toque-a e você a perde, guarde-a e perca a si mesmo. Ela ficou olhando para a tinta por horas, ou pelo que pareceram horas. Quando ele acordou, ela não mencionou nada, mas algo dentro dela começou a se desfazer. As perguntas que ela enterrara estavam agora surgindo, arranhando seu peito. Ethan podia sentir isso. Numa noite, enquanto jantavam sob as estrelas na cobertura do apartamento, ela finalmente perguntou: Você se casou comigo para me proteger? O garfo dele congelou no ar, a garganta apertou, mas ele não desviou o olhar. Sim, a voz dela tremeu. De quê? Desta vez ele não respondeu. Porque como você diz para a mulher que ama, que há um homem que quer possuí-la como um troféu, que seu toque poderia desencadear uma tempestade de destruição planejada anos antes, que a segurança dela depende da sua própria miséria. A maldição não estava nas estrelas deles, mas nas assinaturas, e Ethan sabia que, quanto mais se aproximassem, mais alto o laço se fecharia. Mas o que ele não sabia, o que nenhum dos dois esperava, era que alguém estava observando. Alguém que queria garantir que o contrato fosse quebrado, não por justiça, mas por obsessão. E quando essa pessoa decidiu agir, a frágil ilusão de segurança dele seria destruída numa única noite. Olivia sempre sentira isso, no jeito que Ethan a olhava quando achava que ela não via. Não era luxúria, nem posse. Era algo muito mais perigoso, reverência, como se ele a venerasse em silêncio, porque dizer as palavras em voz alta incendiaria o mundo. Ela sentia isso no jeito que ele ajeitava o lenço dela, antes dela sair para reuniões, no instante que ele hesitava, antes de sair de uma sala que ela acabara de entrar, no modo como preenchia a casa com pequenos atos silenciosos de cuidado, sempre observando, sempre perto.
mas sem jamais cruzar a linha invisível entre presença e toque. Mas foi só quando ela tropeçou no segredo dele que entendeu tudo. Aconteceu numa quarta-feira. Ela procurava um caderno de desenhos perdido, um que usava para registrar seus sonhos, quando uma gaveta desalinhada do armário do corredor emperrou. Olivia se agachou para consertá-la e notou uma pequena chave de latão, empoeirada, escondida sob umas luvas de inverno velhas. Não combinava com nenhuma fechadura que ela conhecia. A curiosidade floresceu onde a confiança começava a murchar. Naquela noite, depois que Ethan saiu para um jantar de negócios, ela tentou a chave na única porta que ele sempre mantinha trancada, um segundo escritório, escondido atrás da parede principal da biblioteca. Ela só tinha visto aquela porta uma vez, quando o empreiteiro mencionou durante a reforma. Ethan descartou como só um espaço extra, nada interessante. Mas quando a chave girou, a porta rangeu como uma confissão há muito enterrada. O que ela encontrou lá dentro a fez prender a respiração. O quarto estava escuro, iluminado apenas por um abajur no canto. As paredes não estavam cobertas de livros ou plantas arquitetônicas, mas com seus desenhos, fotografias, pinturas, dezenas, talvez centenas. Alguns eram esboços em grafite, rudes e emocionais. Outros, aquarelas etéreas e suaves. Uma enorme tela encostada na parede, inacabada, mostrava sua imagem suspensa em um nascer do sol meio formado. E as fotos, milhares delas, a maioria tiradas às escondidas. Olivia lendo na varanda, rindo ao telefone, escovando o cabelo no espelho, dormindo na cama. Ela se aproximou, tremendo, lendo os títulos escritos abaixo de cada obra. 12 de agosto, seu sorriso depois do chá. Primeira vez que usou azul, quando achou que eu não estava olhando. Ela levou a mão à boca. Aquilo não era apenas arte. Era obsessão. Íntima, crua, sagrada. Seu olhar caiu sobre um esboço pregado na altura dos olhos. Um desenho dela chorando no jardim do terraço. Um lugar para onde ela às vezes fugia tarde da noite, quando o silêncio do apartamento ficava alto demais. Ela nunca contou a Ethan sobre aquelas noites. Nem sequer sabia que ele a tinha visto. E mesmo assim, ali estava ela, imortalizada na dor, na beleza, na solidão. Isso deveria assustá-la, deveria parecer invasivo, mas não parecia, porque cada peça naquela sala gritava o que Ethan nunca disse: "Eu vejo você." O som da porta da frente se fechando a assustou. Os passos ecoaram no corredor. Ela congelou, o coração acelerado, sem saber se escondia ou enfrentava. Ethan apareceu na porta segundos depois. Sua expressão não era de raiva, mas de devastação. "Você não deveria ter encontrado isso", disse ele, a voz quase um sussurro. Ela se virou lentamente. "Por quê?" Ele entrou e fechou a porta atrás de si. "Porque é o único lugar onde me permito ter você." Ela ficou sem fôlego. "Você me tem, Ethan. Sou sua esposa." "Não." Ele desviou o olhar. "Você é meu voto, minha penitência, minha salvação. Mas eu não posso ter você. Não do jeito que quero." Ela deu um passo à frente, a voz trêmula. "Então o que é tudo isso?" Ele exalou, com voz trêmula. "Minha guerra comigo mesmo, com as regras que aceitei, com a distância que imponho entre nós todo dia." "Eu pensei que você não me queria", ela sussurrou. Os olhos dele se fixaram nos dela, doloridos e furiosos pela mentira. "Não quero você." Ele atravessou o cômodo em 3 passos, parando a centímetros dela, os punhos cerrados ao lado do corpo. "Olivia, acordo desejando o formato do seu respirar. Não consigo passar por você sem memorizar o som dos seus passos." Ela passou todas as noites imaginando como seria adormecer dentro da sua alma. A garganta dela se apertou, lágrimas surgindo. "Então por que você não o faz?" perguntou. "Porque no momento em que eu fizer isso," ele interrompeu, "eu te perco." Ela balançou a cabeça confusa.
Você me perde? Como? Fiz escolhas. Assinei coisas que não posso desfazer. Existem regras que me mantêm longe de você. Se eu cruzar essa linha, Olivia, não sou só eu quem paga, mas já estou pagando. Ela falou com a voz quebrada, cheia de silêncio, vazio, e um amor que não entendia. Ele olhou para ela, e tudo que ele guardou por anos se partiu em seu olhar. Eu te amo, disse. Deus me ajude. Eu te amo tanto que me mata não poder provar isso. O ar mudou. A distância entre eles ficou insuportável. Olivia deu um passo mais perto, depois parou. Escondida atrás de papéis e paredes, pediu: Me conte tudo, Ethan. Ele hesitou, depois sussurrou: Não aqui. Ela o seguiu enquanto ele trancava a porta atrás deles. Caminharam em silêncio, mãos ainda sem se tocar, mas o espaço entre eles carregado. Naquela noite, ele não voltou ao seu escritório habitual. Ficou parado na porta do quarto, como se ponderasse entrar, e então disse baixinho: Tem algo que preciso te mostrar, mas não nesta cidade, não com ouvidos em todas as paredes. Onde? Ela perguntou. A resposta dele veio como promessa e aviso. Em algum lugar onde ninguém pode nos seguir. O que Olivia não sabia, e Ethan tentava adiar, era que alguém já tinha visto tudo naquela noite. Enquanto eles dormiam em quartos separados novamente, uma luz vermelha piscava fracamente atrás da ventilação no canto da galeria secreta de Ethan. Alguém tinha visto tudo, e logo o silêncio não seria suficiente para protegê-los. A data se aproximava de Olivia como um sussurro, suave, mas inesquecível. 3 anos. 3 anos de casamento sem consumação. 3 anos de noites passadas encolhida em lados opostos da mesma cama. De aniversários marcados por diamantes, mas não por beijos. Pela proteção firme de Ethan e sua distância inabalável. E ainda assim, ela o amava. Não era racional, não era merecido, mas era real. Neste ano, ela não queria um buquê de lírios importados. Não queria um jantar de 10 pratos e sem conversa. Não queria ser adorada de longe, como uma deusa em uma gaiola de vidro. Ela queria ser dele, por uma noite, completamente, sem segredos, sem restrições. Então ela tomou uma decisão. Na manhã do aniversário deles, Olivia acordou antes do amanhecer. Ficou na beira da cama e olhou para Ethan dormindo. Ele parecia tranquilo, mais garoto do que bilionário, o tipo de homem que costumava construir casas na árvore ou escrever poemas em guardanapos. Ela passou os dedos suavemente pela sua bochecha e, por um momento, seus lábios se abriram, como se procurassem por ela, mesmo dormindo. Mas o guardião voltou, mesmo inconsciente. Ainda assim, ela sorriu, porque aquela noite seria diferente. Passou o dia se preparando, não para uma festa ou espetáculo, mas para ele, para eles. Cada detalhe importava, as velas tremulando que alinhavam o corredor, a música suave que pulsava como um batimento cardíaco ao fundo, o aroma de baunilha e óleo de rosas no ar. Seu vestido, se podia chamar assim, era mais um sussurro do que tecido, uma combinação de renda e seda que grudava em suas curvas como um segredo finalmente revelado. Na cama, um simples bilhete escrito por ela. Chega de distância, chega de medo. Hoje à noite não vou pedir, vou esperar. Ethan chegou pouco depois das 9. Ela ouviu o som suave da sua pasta de trabalho batendo na consola, seguido da pausa habitual dele, como se escutasse o clima do apartamento antes de entrar completamente. Mas dessa vez, algo no ar havia mudado. Não era só romântico, era carregado, audacioso, vivo. Olivia, chamou ele baixinho, a voz cautelosa. Ela não respondeu. Esperou no quarto, o coração disparado enquanto a porta rangia ao abrir. A silhueta dele apareceu na porta, congelada no lugar. Ela ficou diante dele, iluminada pela luz das velas, o corpo tremendo. Não de medo, mas de esperança.
Por um longo momento, nenhum dos dois falou. O silêncio entre eles esticou, vibrando com anos de desejo. Então Ethan deu um passo à frente, devagar, como um homem andando num sonho. Você parece... Ele não terminou a frase. Ela caminhou até ele, colocou a mão no peito dele. Chega de rituais, Ethan. Chega de proteção. Só isso. Você, eu, nós. O maxilar dele se fechou. Você não entende. Eu entendo mais do que você pensa. Ela interrompeu. Vi seus desenhos. Li as frases que achava que eu nunca veria. Vi você sofrer em silêncio, acreditando que me afastar me mantém segura. Mas, Ethan, e se me amar for a única coisa que pode te salvar? Ele olhou para ela, realmente olhou, como se tudo que ele havia enterrado por anos de silêncio estivesse aflorando à superfície. Eu te quis, disse rouco, todos os dias, todas as horas. Você entende quanto me custou não te tocar? Então não pague mais, ela sussurrou. Pegue o que já é seu. E com isso, os lábios dela roçaram os dele. Não foi um beijo, ainda não. Apenas um suspiro compartilhado, uma barreira quebrada. Ela sentiu ele estremecer sob seu toque, as mãos pairando na cintura dela, como se tivesse medo de que ela desaparecesse. E quando ele finalmente se inclinou, um bip suave ecoou do canto do quarto. Ethan congelou. Não se mexa, sussurrou. Ele atravessou o quarto em 4 passos, abriu um painel escondido atrás da pintura. Uma pequena tela piscava em vermelho. Alerta de vigilância, criptografado. Alguém invadiu o sistema da nossa casa. Um segundo depois, uma mensagem apareceu no monitor. Ela não está segura, eu avisei. O rosto de Ethan ficou pálido. Olivia ficou na porta, metade vestida em renda, o coração afundando rápido. O que é isso? Perguntou. Ele não respondeu. Em vez disso, a puxou para os braços, mas não com desejo, dessa vez com urgência. Pegou uma bolsa debaixo da cama, uma que ela nem sabia que existia, já pronta. Ethan, o que está acontecendo? Estamos sendo vigiados? O sangue dela gelou. Por quem? Por alguém que conhece os termos, alguém que quer que o contrato seja quebrado. Ele vasculhou os cantos do quarto, depois o teto, depois o corredor. Temos que ir agora. Ela não discutiu. Havia algo no tom dele. Ela nunca tinha ouvido antes. Não apenas medo, mas fúria. Eles saíram pelo elevador de serviço. Olivia ainda estava descalça, envolvida em um sobretudo que Ethan jogou sobre seus ombros. As ruas de Manhattan fervilhavam como sempre, mas para Olivia tudo parecia irreal, como se o mundo tivesse inclinado para o lado. Entraram em um carro preto que já os esperava em um beco nos fundos. O motorista não falou nada. Ethan não deu ordens. Por mais de 1 hora, dirigiram em silêncio, as luzes da cidade borradas atrás dos vidros escurecidos. Olivia segurou a mão dele o tempo todo, e pela primeira vez ele não a puxou. Eu não entendo, ela finalmente sussurrou. Por que agora? Porque alguém quer que você seja tirada de mim. Ele disse sombrio. E estavam esperando eu chegar perto o suficiente para me dar o motivo. Naquele momento, ela percebeu a verdade. Isso não era apenas sobre um casamento. Era uma guerra. Uma guerra que Ethan lutava sozinho há anos. E naquela noite, no aniversário deles, eles finalmente cruzaram a linha entre segurança e exposição. Não dormiram naquela noite. A casa segura ficava dentro de um antigo loft de artista no Brooklyn, escondida atrás de camadas de contratos falsos e empresas de fachada. Um dos muitos investimentos secretos de Ethan. O prédio parecia abandonado por fora. Por dentro era uma fortaleza. Olivia sentou no sofá de couro gasto, um cobertor sobre os ombros, cabelo ainda úmido da chuva. Ela não perguntou como ele sabia para onde ir, ou por que os painéis de segurança respondiam às impressões digitais dele como memória muscular. Ela apenas observava. Ethan se movia com precisão. Verificava as persianas, varria os cômodos,
Desativava todos os sinais de Wi-Fi e ativava uma linha particular por satélite. Seu corpo falava uma linguagem de hábito e alerta máximo, como se ele já tivesse feito aquilo antes, como se não fosse apenas um bilionário, mas algo muito mais perigoso. Às 3 horas da manhã, ele finalmente sentou ao lado dela, mas o silêncio entre eles era mais pesado do que nunca. Ethan, ela começou suavemente. O que você não está me contando? Ele olhou para ela e pela primeira vez, sua armadura se quebrou completamente. Eles sabem, disse. Quem quer que esteja nos observando já esteve dentro do apartamento, provavelmente mais de uma vez. Câmeras, áudio. Eles estavam esperando o momento em que eu quebrasse o contrato. Os olhos dela se arregalaram. Mas você não quebrou. Eu toquei seus lábios. Ele passou a mão pelos cabelos. Isso já é o bastante para eles. Ela o encarou, atônita. Isso é tudo que precisa. Um beijo? Não é sobre o beijo, ele disse. É sobre controle. O contrato é só uma coleira. O que eles querem é me punir por te amar. Ela não conseguia respirar. Quem está por trás disso? Perguntou. Malcolm. Ethan assentiu. E ele não está sozinho. Antes que ela pudesse perguntar mais, as luzes de emergência do prédio piscaram. Um instante depois, ouviram o som inconfundível de uma janela se quebrando. O coração de Olivia bateu forte contra as costelas. Ethan já estava de pé. Vá para a sala de pânico, ordenou. Corredor dos fundos, código 4786. E você? Eu te encontro lá, Ethan. Vai. Ela correu atrás dele. Ouviu passos, vozes, um estrondo e então silêncio. Dentro da sala de pânico, pequena e escura, revestida de aço à prova de som, Olivia tentou controlar a respiração. Os dedos tremiam enquanto ela digitava o código. A porta se fechou atrás dela com um sussurro. Ela esperou minutos que pareceram longos, nenhum som. Então a porta se abriu novamente. Ethan apareceu, camisa rasgada, lábios sangrando, olhos ardendo. Ele bateu a porta, ativou o bloqueio de segurança. Temos que desaparecer, disse ofegante. Hoje à noite. Desaparecer? Ela repetiu. Ele assentiu. Nada de cobertura no apartamento, nada de Carter Enterprises, nada de vidas rastreáveis. Se ficarmos à superfície, eles vão te pegar. Eu não me importo com dinheiro, ela disse. Eu me importo, ele respondeu. Porque eu me importo. E se me tirarem valor, Malcolm não terá uso para você. O que isso significa? Ele a olhou e disse as palavras como uma faca. Ele não te quer. Ele quer te possuir, como fez com Isabela. O nome a atingiu como água fria. Achei que ela fosse sua ex-noiva, sussurrou Olivia. Ela era. E morreu em um acidente de carro. Foi empurrada. Ethan disse, voz oca. Não pela mão de Malcolm, mas pela vontade dele. Olivia sentiu o chão desaparecer sob seus pés. Você acha que ele vai me matar também? Eu sei que vai, se isso lhe der controle. Eles se olharam sem fôlego, como duas almas na beira do mesmo abismo. Eu devia ter te contado. Ethan finalmente disse. Sobre o contrato, sobre mim. Mas eu pensei que, se eu conseguisse resistir, se eu pudesse te proteger tempo suficiente, poderíamos ter-o para sempre. Lágrimas encheram seus olhos, e ele se aproximou. Segurou seu rosto com mãos trêmulas. Agora, eu terminei de te proteger com silêncio. Vamos lutar. Ela assentiu lentamente, como se algo antigo dentro dela tivesse despertado. Então vamos fazê-lo se arrepender de ter tocado em nossas vidas. Ele sorriu pela primeira vez em dias. Pequeno, quebrado, real. Eu esperava que você dissesse isso. As próximas 72 horas passaram em movimento. Eles se moveram entre locais seguros, telefones descartáveis, identidades falsas.
Ethan contatou pessoas que Olivia nunca ouvira falar, especialistas em tecnologia, ex-agentes de inteligência, mercenários legais. Cada conversa os aproximava do núcleo do império de Malcolm e da verdade por trás da criação do contrato. No caminho, algo mudou entre eles. Talvez fosse adrenalina, talvez a verdade finalmente inundando as rachaduras entre eles. Mas, pela primeira vez em 3 anos, Olivia e Ethan começaram a viver no mesmo momento. Sem mais barreiras não ditas, sem mais espaço calculado. Numa noite após uma fuga apertada em Boston, eles dormiram na mesma cama, totalmente vestidos, mas entrelaçados. A cabeça dela no peito dele, seus dedos entrelaçados em seu cabelo. Sem segredos, sem medo, só respiração, só ser. E pela primeira vez, Olivia sussurrou o que sempre soubera. Nunca parei de te amar. Ethan a puxou para mais perto e disse: E eu nunca comecei a amar ninguém além de você. Mas o mundo lá fora não havia terminado de testá-los, porque assim que encontraram segurança um no outro, outra mensagem chegou. Dessa vez, escrita à mão, entregue e deixada no para-brisa do carro roubado deles. 5 palavras. Você está ficando sem tempo. O sol do Caribe brilhava no horizonte, lançando reflexos dourados nas águas calmas das Ilhas Virgens. Mas Olivia mal notava a vista. Seu olhar estava fixo em Ethan, que estava descalço no convés do iate privado, braços cruzados, olhos distantes. Eles não tinham falado muito desde que chegaram. Este deveria ser o momento de paz deles, fora da rede, não rastreável, finalmente sozinhos. Mas, em vez de trazer clareza, a beleza ao redor só parecia aumentar o peso que pressionava entre eles. Eu não te trouxe aqui para fugir, Ethan finalmente disse, a voz baixa e rouca. Eu te trouxe aqui para te contar tudo. O coração de Olivia apertou. Ela o seguiu para o interior do iate, onde o ambiente era quente, com mogno e luzes suaves. Ethan alcançou um cofre embutido na parede e puxou uma pasta de couro preta. Ele a entregou a ela como alguém que entrega uma arma rendida. Este é o contrato, disse. O que assinei antes de nos casarmos. Ela o abriu lentamente. Linguagem jurídica, parágrafos densos, termos frios e brutais. Ela passou os olhos até que uma cláusula chamou sua atenção. Destacada, anotada e marcada com uma data, 2 dias antes do casamento. No caso de intimidade física com qualquer mulher durante o período do contrato, todos os bens, participações e direitos de tutela pertencentes a Carter, incluindo direitos matrimoniais, serão transferidos integralmente para Malcolm Pierce ou seu representante designado. O sangue dela gelou. Tutela? Sussurrou. Como se eu fosse propriedade. Ele se sentou de repente, parecendo 10 anos mais velho. Essa cláusula foi inserida quando Malcolm soube que eu me casaria com você. Era para ser uma coleira. Se eu quebrasse o contrato, perderia tudo. E por tudo, quero dizer, você. Ela o encarou incrédula. Como pôde concordar com isso? Porque a alternativa era pior, respondeu. Ele te ameaçou. Não diretamente, nunca de forma aberta, mas eu vi o que ele faz com mulheres que atrapalham seus planos. Isabela foi a primeira. Olivia engoliu em seco. O que aconteceu com ela? Ethan se inclinou para a frente, apoiando os cotovelos nos joelhos. Isabela e eu estávamos noivos antes de eu conhecer você. Terminamos porque descobri que ela estava grávida. E não era meu. Os olhos de Olivia se arregalaram. Ela estava com medo. Malcolm tinha poder sobre a família dela. Ela tentou fugir. 2 meses depois, o carro dela perdeu o controle numa estrada molhada. A polícia chamou de acidente. Eu chamo de mensagem. E o bebê? Perguntou Olivia, quase sem fôlego. Morto, disse ele. Mas nunca vou esquecer o que ela me disse na noite em que desapareceu. Se algo acontecer comigo, não deixe ele fazer o mesmo com a próxima. Olivia fechou a pasta, as mãos tremendo.
E você acha que eu sou a próxima? Eu sei que é. Ela se levantou, andando de um lado para o outro, as emoções em espiral. Então, todo esse tempo, cada noite que você se afastava de mim, cada vez que dizia que eu era preciosa demais, não era porque você não me queria, era porque você achava que me tocar me entregaria a um monstro? Sim, e você nunca me contou. Eu deixei você acreditar que não era suficiente porque achei que a verdade te destruiria. Ela se virou para ele, olhos em chamas. Não, o que me destruiu foi viver em um casamento que parecia um túmulo. Ethan se levantou lentamente, não com raiva, mas com tristeza. Achei que poderia resistir ao contrato. Apenas 5 anos. 5 anos de distância. 5 anos fingindo que não estava apaixonado por você. Ela piscou para conter as lágrimas. Você ainda está fingindo. O silêncio entre eles era grosso e insuportável. Então Ethan disse algo que destruiu tudo. Eu te observava todas as noites e implorava a Deus para me deixar esquecer seu rosto. Olivia ofegou baixinho, uma mão cobrindo o peito. Mas eu não consegui, continuou ele. Então eu pintei, desenhei, construí salas ao redor do seu rosto, porque se eu não podia te tocar, pelo menos poderia lembrar de você em pedaços. A voz dela tremia. E agora, ele se aproximou. Agora estou cansado de ser um fantasma no meu próprio casamento. Ela balançou a cabeça. Mas se você me tocar, então perde tudo. Eles estavam a centímetros um do outro. E se eu não tocar, sussurrou ela, então eu te perco. Uma tempestade de emoção explodiu entre eles, indizível e crua. Mas antes que qualquer um pudesse decidir o que isso significava, o telefone de Olivia vibrou na mesa. Número desconhecido. Nenhuma mensagem, apenas uma imagem. Ela a abriu e congelou. Era uma foto dela no iate, tirada à distância. Horário marcado. 10 minutos atrás. Não estamos sozinhos, disse, a voz oca. Ethan pegou o telefone, o maxilar travado. Eles nos encontraram. Ela recuou, o pânico subindo. O que fazemos? Ele encontrou os olhos dela, o peso dos últimos 3 anos borbulhando até a superfície. Paramos de fugir. Mas como? Ele segurou o rosto dela entre as mãos, beijou sua testa como um voto e sussurrou. Damos a ele algo para o qual ele não está preparado. O coração de Olivia acelerou. O quê? Lutamos de volta? Publicamente? Legalmente? Com provas? Ela franziu a testa. Que provas? Ele puxou um pendrive escondido do cofre. Tudo. Contratos, arquivos de vigilância, registros de chamadas, contas ocultas, até uma testemunha. Ela prendeu a respiração. Quem? Sophia Rivers, disse ele. Irmã da Isabela? Sim. Por que ela nos ajudaria? Porque ela odeia Malcolm mais do que eu. Ele não disse o resto. Que Sophia havia passado anos tentando vingar sua irmã, mas não tinha poder. Agora Ethan tinha, e planejava usar cada pedaço, mas a mente de Olivia girava com outra coisa. A imagem no celular, a invasão, o contrato, o quase beijo, tudo estava se acumulando para algo. Ela olhou para Ethan, a voz trêmula. Se entrarmos em guerra, não há retorno. Ele a encarou, o fogo ainda nos olhos. Então queimamos a ponte atrás de nós, ela acrescentou. Ele tentou. Meu Deus, ele tentou. Mas Malcolm já a havia reivindicado, legalmente, financeiramente, emocionalmente. E quando ela descobriu que estava grávida, implorou para que eu a ajudasse a desaparecer. O filho era de Malcolm? Olivia perguntou. Não era de Ethan, respondeu Sophia, com os olhos ardendo. Essa é a parte que o mundo nunca soube. Essa é a parte que Malcolm apagou. As pernas de Olivia fraquejaram e ela se sentou em um banco de pedra próximo. Ela veio até mim na noite anterior à sua morte, continuou Sophia. Estava tremendo. Disse que Malcolm sabia, que ele a mataria antes de deixar o segredo vir à tona.
E ela estava certa. Olivia engoliu em seco. O acidente de carro foi sabotado, disse Sofia. Os freios falharam, mas quando a polícia chegou, as provas já tinham sumido. Por que você não contou a ninguém? Sofia olhou para o céu, a amargura pesada em sua respiração. Porque eu tentei, e toda vez que falava era silenciada. Minhas contas foram congeladas, meu nome, incluído em listas negras. Malcolm tem mãos na lei, na política, na mídia. Eu não conseguia provar nada. Eventualmente parei de tentar. E Ethan? Ele quebrou, disse simplesmente. Desapareceu por um ano. Voltou com olhos frios e mais dinheiro do que eu achava possível. Foi quando percebi que ele havia feito um acordo. Olivia fechou os olhos. O contrato, murmurou. Sofia assentiu. Não era só para se proteger. Era para garantir que o que aconteceu com Isabela nunca acontecesse de novo. Olivia sentia-se afundando em um passado que não viveu, mas sob o qual esteve vivendo o tempo todo. Você me odeia, disse baixinho. Sofia não negou. Eu não te conheço, respondeu. Mas toda vez que olho para você, vejo o que ela nunca teve, uma segunda chance. Eu não pedi por isso. Não, concordou Sofia. Mas você sobreviveu. Havia algo em sua voz, algo como respeito relutante. Por que você finalmente aceitou ajudar Ethan? Perguntou Olivia. Porque ele não está mais pedindo para fugir. Ele está pedindo para destruir o sistema que construiu homens como Malcolm. E ele não pode fazer isso sem você. Olivia se levantou novamente, as mãos cerradas ao lado do corpo. Eu não sou Isabela, disse. Sofia inclinou a cabeça. Então não morra como ela. Elas se encararam, e algo passou entre elas em um entendimento selado não pelo perdão, mas pela dor compartilhada. Sofia se virou para ir embora, mas antes de sair, disse uma última coisa. Tome cuidado. Malcolm não tem medo de matar, mas ele está apavorado de perder o controle. E, neste momento, você é a única coisa que ele não consegue possuir. Eu sei, disse ele. Cair de joelhos porque não suportava me desobedecer. Você era o meu favorito. Ethan virou lentamente a cabeça, encontrando o olhar dele. Você sempre teve medo dela. É por isso que está fazendo isso. Você viu no que ela poderia se tornar. O sorriso de Malcolm desapareceu por um segundo. Então ele se levantou. Aproveite o show. No terceiro dia, drogaram Olivia novamente, mas dessa vez havia algo diferente. Enquanto preparava o soro, a enfermeira hesitou. Sua mão tremia, e então ela deslizou um pequeno pedaço de papel dobrado na palma da mão de Olivia. 6 palavras. À meia-noite. Terceira porta. Corra, Esperança. Rápida. Imediata. Olivia escondeu o bilhete sob a faixa do braço. Fingiu estar fraca. Fingiu estar entorpecida. Esperou. E quando a meia-noite chegou, ela estava pronta. A fuga foi puro caos. A adrenalina anulou os efeitos das drogas em seu corpo. Ela mordeu a enfermeira. Acertou uma bandeja na cabeça de um segurança. Correu descalça por corredores metálicos com os alarmes soando. A terceira porta levava a uma sala de caldeira, vazia, exceto por um homem. Ethan. Ele sangrava por um corte acima do olho, uma das mãos ainda algemada, mas ao vê-la, congelou. Ela não era mais a mulher com quem ele havia se casado. Ela era fogo. Ela pegou a chave de emergência da parede e destravou sua algema. Achou que eu ia esperar por você? Ela sussurrou. Juntos, correram por corredores de serviço, passando por guardas atônitos, descendo até os níveis inferiores da instalação. Mais parecida com um bunker do que com um hospital. Roubaram um carro. Não disseram uma palavra até estarem a quilômetros de distância. Então, estacionados sob um viaduto, Olivia se virou para ele, tremendo. Achei que você tivesse desistido. Eu estava planejando seu resgate. Ele sussurrou. Eu não ia falhar de novo. Ela apoiou a cabeça no ombro dele. Ele beijou seus cabelos.
e ambos choraram, não apenas pela dor, mas por tudo que havia sobrevivido. De volta a Nova York, o mundo continuava girando, mas algo havia mudado. Malcolm tinha ido longe demais, e agora Ethan tinha a única coisa que Malcolm nunca esperava: uma mulher que havia visto o pior de seu império e saído dele viva, com provas, com raiva, com propósito, e muito, muito em breve, ela teria uma voz. Olivia estava descalça na varanda de um esconderijo encravado nas montanhas do Colorado. O frio mordia sua pele como a verdade finalmente despertando. Atrás dela, dentro da cabana aquecida, Ethan a observava através do vidro. Já faziam 3 dias desde a fuga. 3 dias dormindo com um olho aberto, confiando apenas um no outro. 3 dias desde que Olivia começou a transformar sua dor em um plano, porque se Malcolm achou que quebrá-la poria fim à guerra, ele havia calculado tudo errado. Ela entrou e encarou Ethan. Ele estava curvado sobre uma mesa coberta de mapas, arquivos legais, celulares descartáveis e pendrives criptografados. Um laptop piscava suavemente ao lado de uma confusão de cabos. Na tela, o início de um caso que poderia derrubar um império. Ele não se esconde mais, Olivia disse cruzando os braços. Isso o torna descuidado. Ethan levantou os olhos. Vamos precisar de mais do que raiva, ela assentiu. Ainda bem que eu tenho mais do que isso. Eles começaram a montar o quebra-cabeça. Cada fio que Malcolm tentou esconder, cada empresa laranja, cada conta offshore ligada ao nome de Isabela, cada atestado de óbito falsificado, cada relatório policial adulterado. E então chamaram reforços. Ethan procurou pessoas que ninguém mais podia alcançar. Uma ex-analista da NSA vivendo fora do radar no Maine. Um ex-delator de Wall Street, agora programando em Berlim sob um nome falso. Uma jornalista que foi banida por expor corrupção entre famílias da velha elite. Todos deviam algo a Ethan, e agora deviam também a Olivia. Um a um, os aliados se reuniram nas sombras. Guerreiros digitais, assassinos legais, hackers éticos. Um exército silencioso que não carregava armas, mas carregava provas. Mas o que transformou o plano de perigoso em fatal foi a mulher que apareceu sem aviso numa manhã. Sophia Rivers. Ela entrou na cabana usando um sobretudo e óculos escuros, sua presença mais afiada que qualquer lâmina. Vocês vão precisar de mim, disse ela. E não apenas para o depoimento. Olivia se aproximou com cautela. Então por que está aqui? Sophia tirou os óculos escuros. Porque eu encontrei algo. Ela jogou uma pasta sobre a mesa. Dentro, dezenas de registros de segurança originais e não editados do hospital, para onde Isabela foi levada antes de morrer. Um deles mostrava que o carro particular de Malcolm foi registrado no local na noite em que ela morreu. Outro, ainda mais incriminador, revelava que Malcolm havia financiado pessoalmente as reformas do hospital no mês anterior à internação de Isabela. Eu nunca parei de cavar, disse Sophia. Eu só parei de acreditar que alguém se importaria. Ethan olhou os documentos, olhos se estreitando. Isso liga ele diretamente. E não terminamos, acrescentou Sophia. Eu quero ajudar vocês a arruiná-lo. Eles começaram a trabalhar. Nos 5 dias seguintes, construíram um arsenal digital. Vazaram dados financeiros, gravações de áudio de Malcolm coagindo investidores, filmagens da tortura de Olivia, editadas, anonimizadas, mas inegavelmente condenatórias. E, o mais poderoso de tudo, um testemunho assinado por Sophia, nomeando Malcolm como o pai do filho que Isabela carregava. Eles sabiam dos riscos. Se a informação fosse vazada de uma vez, Malcolm a negaria, distorceria e enterraria. Então tomaram uma decisão. Eles o destruiriam em público, não apenas na mídia, não apenas no tribunal, mas diante das mesmas pessoas que um dia brindaram com champanhe em sua honra. Olivia sugeriu o local. O baile de gala do Hospital Infantil em Nova York. Um evento que Malcolm presidia todos os anos,
uma arrecadação transmitida ao vivo para redes sociais e canais nacionais. Um lugar onde ele se sentia intocável. Poético, disse Ethan. Necessário, respondeu Olivia. Eles prepararam uma apresentação disfarçada de revelação de doação, mas embutida nela havia uma bomba de verdade. Olivia subiria ao palco sob o pretexto de homenagear o legado de Isabela, e a partir dali acenderiam o pavio. Você acha que ele vai aparecer? Perguntou Sofia. Ethan respondeu. O ego de Malcolm não o deixaria ficar longe. Olivia olhou ao redor da sala. Todos ali tinham arriscado algo, mas ninguém mais do que ela, e mesmo assim, ela já não sentia medo. Eu quero ser a pessoa que aperta o play, disse. Ethan se colocou ao lado dela e pegou sua mão. Você já apertou algo muito maior, sussurrou. Você me fez acreditar de novo. Naquela noite, antes de partirem para Nova York, Olivia sentou-se sozinha diante da lareira, segurando o pendrive como uma oração. Ela não sabia o que o amanhã traria, mas sabia disto. Havia sido drogada, quebrada, manipulada e silenciada. Agora ela seria ouvida, e Malcolm Pierce jamais veria isso chegando. O tribunal estava lotado, cada assento ocupado, cada canto repleto de repórteres, câmeras e sussurros que carregavam séculos de segredos. O julgamento de Malcolm Pierce havia se tornado um frenesi midiático, não por causa do seu dinheiro, mas por causa das acusações que ele jamais permitiria vir à tona. Fraude, coerção, abuso contratual, manipulação de provas, tutela ilegal. E por trás de tudo, a morte de Isabella Rivers. Olivia estava ao lado de Ethan na bancada da acusação, vestindo preto, não como luto, mas como símbolo de poder. Seu olhar não vacilou, nem quando Malcolm entrou sorrindo, nem quando os advogados tentaram desestabilizá-la durante os argumentos preliminares, nem quando suas mãos tremiam sob a mesa. Ela havia sobrevivido a ele, agora ela o enterraria. O juiz entrou, o julgamento começou. Primeiro vieram os dados financeiros. Hackers da equipe secreta de Ethan rastrearam fundos desviados de caridade, subornos a funcionários públicos e aquisições silenciosas de veículos de mídia, usados para suprimir escândalos. Depois veio o contrato. Ethan prestou depoimento, leu o documento original com voz firme. Fui coagido a assinar esse acordo sob o pretexto de proteger a mulher que amo. Ele continha uma cláusula que violava todos os princípios da dignidade humana. Uma que transferia a tutela legal da minha esposa ao Sr. Pierce, caso eu a tocasse. Murmúrios ecoaram pela sala. O juiz o silenciou com uma batida firme do martelo. Olivia foi a próxima. Nunca fui informada sobre o contrato, disse com calma. Acreditei por anos que meu marido não me desejava. Vivi isolada emocionalmente, sem saber que estava sendo tratada como uma mercadoria. Ela se virou para Malcolm. Eu não sou uma assinatura. Eu não sou uma cláusula. Eu não sou uma consequência. Depois veio o vídeo, editado para o tribunal, mostrando as violações com clareza. Cenas do cativeiro de Olivia, da sedação, do isolamento. A voz da doutora Emma Kane ecoava pela sala. Seu marido não pode te ajudar. Você é propriedade agora. Houve suspiros, nojo visível. E então, Sophia Rivers. Ela subiu ao banco como uma tempestade em forma humana. Me disseram que minha irmã morreu num acidente de carro. Acreditei. Até encontrar recibos, autorizações assinadas, e-mails, imagens de segurança. Ela não sofreu um acidente. Ela foi silenciada. Ela fez uma pausa. E eu fiquei calada, até agora. As mãos de Sofia tremiam enquanto ela erguia o diário de Isabela, encontrado anos depois num armário alugado sob um nome falso. Páginas cheias de medo, amor, alertas. Ela estava grávida, e Malcolm era o pai. Ela tentou fugir, e ele garantiu que ela não conseguisse. Então ela se virou para Malcolm, com voz firme.
Você tentou apagá-la, mas agora o mundo sabe o nome dela, Isabella Rivers. Repetidamente, o nome ressoava na sala. No meio da tarde, a postura de Malcolm começou a ruir. Ele sussurrava furiosamente para seus advogados, zombava das testemunhas, revirava os olhos diante do relato de Olivia sobre o casamento vigiado. Mas foi a declaração final de Ethan que quebrou sua última máscara. Ethan caminhou lentamente até o centro da sala, parou diante do juiz e disse: "Abri mão do direito de tocar a mulher que amo, porque acreditava que isso a manteria viva. Mas amor não é proteção, se exige medo. E silêncio não é lealdade, se custa sua própria alma." Ele virou-se para Malcolm. "Você não tentou apenas me controlar", disse. "Você tentou reescrever o significado do amor, e agora vai pagar por isso." A juíza olhou por cima dos óculos. "Defesa deseja responder?" Malcolm se levantou e, sem aviso, avançou. Tirou um abridor de cartas do bolso interno do paletó, pequeno, prateado, afiado. Olivia mal teve tempo de reagir antes que Ethan se colocasse na frente dela, protegendo-a. Oficiais do tribunal derrubaram Malcolm no chão, imobilizando-o enquanto ele gritava: "Ela era minha! Você quebrou o acordo!" O tribunal mergulhou no caos. A juíza martelou: "Ordem!" O rosto de Malcolm se contorceu de fúria, enquanto era algemado e arrastado para fora da sala como um animal desmascarado. E Olivia? Ela não desviou o olhar, porque o medo já não a dominava. Horas depois, a sentença final foi proferida. O contrato foi declarado nulo, todos os bens congelados. Malcolm Pierce foi entregue à custódia federal sem possibilidade de fiança. Uma investigação completa sobre sua rede foi iniciada imediatamente. E Ethan e Olivia, livres, finalmente, completamente, irrevogavelmente livres. Ao saírem do tribunal, os flashes das câmeras explodiram ao redor deles. Mas eles não pararam, não falaram, apenas se abraçaram. Verdadeiramente, completamente, pela primeira vez em público, sem máscaras, sem distância, sem contrato. Apenas respiração, apenas amor. E enquanto a cidade rugia ao redor deles, Olivia sussurrou ao ouvido de Ethan: "Acabou." Mas Ethan sorriu suavemente. "Não", disse ele. "Está apenas começando." O oceano se estendia infinitamente diante deles, uma tela de prata e azul derretendo no horizonte. Em Malibu, o ar tinha outro gosto. Limpo, silencioso, quente de um jeito que não tinha nada a ver com a temperatura. Era paz. Olivia estava descalça na varanda da nova casa. A luz do sol pintava sua pele de dourado. A praia sussurrava abaixo, as ondas subindo e descendo como uma respiração que esperou 3 anos para ser solta. Dentro, a casa estava cheia de janelas, de luz e, finalmente, de toque. Ethan saiu atrás dela, os braços envolvendo sua cintura por trás. Seus lábios encontraram o ombro dela, suaves, reverentes, e ele enterrou o rosto na curva do pescoço dela, como um homem reaprendendo a existir. Eles não falaram, não precisavam. Tanta coisa já tinha sido dita, tanta coisa suportada, e agora havia apenas a suavidade que vem depois da guerra. "Eu costumava sonhar com isso", murmurou Olivia, "com acordar sem precisar pensar no que eu não podia dizer, no que eu não podia sentir." Ethan apertou-a com mais força. "Eu costumava sonhar em merecer o direito de tocar você." Ela se virou em seus braços, olhos cheios de memórias e assombro. "Você nunca precisou me merecer", disse ela. "Só precisava acreditar que eu era sua." Ele sorriu, gentil, real, do tipo que um dia ficou escondido atrás de décadas de armadura. "Então me deixe acreditar nisso todos os dias, pelo resto da minha vida." E ele a beijou. Não como um homem assombrado, nem como um homem em guerra, mas como um homem que sobreviveu a tudo e ainda assim escolheu o amor. Naquela noite, eles fizeram amor sem medo, não com pressa, nem por desespero,
mas devagar, de forma sagrada. Ethan a tocou como se ela fosse uma oração que ele esperou 3 anos para sussurrar. Suas mãos tremiam ao traçar as partes do corpo dela que ele havia memorizado à distância, mas jamais ousado reivindicar. Cada suspiro era permissão, cada olhar, um convite. Ele beijou o interior dos pulsos dela, o vão da clavícula, o espaço entre as costelas, e quando seus corpos finalmente se uniram, não foi apenas físico, foi um retorno para casa. Olivia chorou, não de dor nem de medo, mas pela verdade esmagadora, que depois de tudo, depois do silêncio, da prisão, do fogo, eles ainda estavam ali, juntos. E Ethan também deixou as lágrimas caírem, por tudo o que não conseguiu dizer, por tudo o que arriscou, por tudo o que quase perdeu. Depois, eles ficaram deitados em lençóis de linho, entrelaçados, o som das ondas os embalando entre o sono e a serenidade. Eu desperdicei tanto tempo, ele sussurrou em seu cabelo. Não, ela respondeu. Você comprou tempo para nós, com seu silêncio, com sua contenção, com seu amor. Ele olhou para ela, de verdade. Quero te devolver tudo o que você perdeu. Você já devolveu, ela disse. Me devolveu minha voz, minha força, minha alma. Nos dias seguintes, redescobriram um ao outro. Na cozinha, dançaram descalços ao som de velhas músicas de jazz. No jardim, plantaram lavanda e alecrim com as mãos sujas de terra. Subiram penhascos costeiros, o riso ecoando contra o céu, e todas as noites faziam amor como se o tempo fosse novamente deles. Não era perfeito. Às vezes, Olivia ainda acordava no escuro, o coração disparado, lembrando das luzes frias daquela cela. Às vezes, Ethan olhava por tempo demais para o oceano, a culpa tremeluzindo nos olhos. Mas eles não se escondiam mais, falavam, tocavam, curavam. E aos poucos, o passado foi afrouxando seu aperto. Numa noite, enquanto o sol se punha e pintava o céu de fogo, Olivia encontrou Ethan na sala com um grande caderno de esboços no colo. Ele estava desenhando ela, mas dessa vez, ela não estava dormindo, nem distante, nem capturada em algum momento escondido. Ela estava rindo, cabelos ao vento, olhos vivos. É assim que você me vê agora? Perguntou ela se aproximando. Ele assentiu. É como sempre te vi. Só nunca bem acreditei que merecia a coisa real. Ela se ajoelhou diante dele, tirou o lápis da mão dele e beijou sua palma. Você merece tudo, disse ela. Mas eu não quero o perfeito, quero o real, bagunçado, nosso. Ele inclinou-se apoiando a testa na dela. Então vamos construir isso, sussurrou. Não para mostrar, não por segurança, mas por nós. E, naquele momento, algo mudou. Não apenas entre eles, mas dentro deles. Eles não estavam mais apenas sobrevivendo. Estavam vivendo, sonhando, amando. E quando Olivia mais tarde sussurrou, 3 anos em silêncio. Agora não consigo passar 3 horas sem você. Ethan apenas sorriu e a puxou para mais perto. 50 anos não serão suficientes. Quero uma eternidade com você. E desta vez, nada os impediu. Sem contrato, sem medo, sem silêncio. Apenas amor, alto, incansável e finalmente, completamente livre. No fim, não foi o dinheiro, não foi o poder, foi o toque, um gesto que parecia simples, mas que foi negado por anos em nome de contratos, ameaças e medos. Mas quando o amor é real, ele encontra um caminho, mesmo no silêncio. Eles esperaram, sofreram, sobreviveram. E, no momento em que finalmente se permitiram amar, o mundo ao redor tentou destruí-los, mas falhou. Porque nada é mais forte do que um amor que escolhe resistir, mesmo quando tudo parece perdido.